Olá, galera! Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Hoje a gente começa um novo projeto aqui no nosso canal do YouTube e eu espero que vocês que estejam vendo esse vídeo já estejam aí, né, inscritos no canal, já estejam, né, deixando aí as notificações, avisados, né, a notificação para que você seja avisado cada vídeo que vai entrando aqui no canal. Nós toda semana temos uma aula online, né, que tem sido ministrada semanalmente, e a gente tem deixado então disponibilizado aqui no canal, que é o Conhecendo o Antigo Testamento, né? Nós estamos caminhando aí nos livros do Antigo Testamento, já passamos pelo Pentateuco, já iniciamos aí os livros históricos, né? Então passamos por Josué, Juízes e estamos entrando em 1 Samuel. E agora, já há alguns meses eu tenho programado essa data que nós estamos iniciando, que é o mês de agosto, e nós vamos ter aí um período de aproximadamente 5 meses, né? Que serão 150 dias com os 150 salmos. Já vem de algum tempo que eu tenho desejado fazer algo com o livro de Salmos de uma forma mais profunda, de mais pauta, meditação realmente, né? E aí eu decidi fazer então os últimos 150 dias do ano de 2026 com os 150 salmos. Esse ano foi um ano extremamente difícil para mim no que diz respeito ao meu momento de devocional, né? E então ficou tudo meio conturbado por conta da faculdade de teologia que a gente está terminando, por conta dos estudos, por conta dos trabalhos mesmo, né? Do nosso trabalho no dia a dia e dos estudos em particular. Então, o meu ano ficou meio bagunçado com o meu devocional. Mas eu já tinha aí no coração que a partir do dia 1º de agosto, então a gente faria esses 150 dias com os 150 salmos. Queria te fazer esse convite para que você, então, participasse com a gente. Vai ser um momento, assim, bem gostoso na presença de Deus. Eu acredito que vai ser um tempo de bastante reflexão, meditação na palavra mesmo, e de muito alinhamento, né, de Deus no nosso coração para esse restinho do ano de 2026 aí e começar o ano de 2027 debaixo dessa presença de Deus através da leitura da palavra. Então, como eu já disse, serão 150 dias, a começar a partir do dia 1º do 8, e nós vamos até o dia 31 de dezembro com isso. Nós faremos uma leitura um pouquinho diferente. Já também tem algum tempo, alguns anos, na verdade, que eu tenho visto algumas pessoas falando sobre uma forma, né, de leitura da palavra, que é a famosa Lectio Divina, ou uma tradução bem simples dessa palavra, do latim, se não me engano, é a leitura sagrada mesmo, né, a leitura do texto sagrado. E a Lectio Divina, então, ela é um tipo, né, uma forma de nós fazermos a leitura bíblica que nos leva a 4 passos, especificamente falando. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Eu tenho lido esse livro aqui, ó. Depois eu posso colocar no corpo aí do vídeo, né, para vocês, quem tiver interesse, Oração e Temperamento, de 2 autores americanos, se não me engano, né, o Chester e a Mary. Eles falam desse assunto, tanto da Lectio Divina quanto dos temperamentos. É um assunto que quem me acompanha aí há mais tempo sabe que há anos eu tenho lido, me dedicado a entender um pouquinho mais sobre essa questão dos temperamentos, né, de como nós somos seres individuais e criados por Deus com temperamentos específicos, com uma personalidade e tudo que agrega, né, o nosso ser. Mas unir, né, o entendimento de oração e temperamento, para mim, nesse momento, foi maravilhoso, porque eu já estava com o projeto de começar os 150 dias com os 150 salmos, e de repente eu vejo esse livro e ele fala exatamente das duas coisas, né?
de temperamentos e de oração, e especificamente a Lectio Divina. Então eu falei, Senhor, esse é o tempo realmente que o Senhor está me levando para esse lugar de compreender um pouquinho melhor essa prática, de praticar ela para perceber essa maneira, né, tão preciosa que os monges, né, criaram. Então eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês, baseado até no que eu li um pouquinho no livro e do que a gente já tem entendido um pouquinho como Lectio Divina, e espero que a gente possa então começar a entender sobre isso, né, e a partir de amanhã a gente começar então as nossas leituras dentro do livro de Salmos. A Lectio Divina é um método de oração que remonta aos séculos 4 e 5. Se a gente for traduzir rapidamente, né, a palavra Lectio Divina, então é leitura sagrada. Essa prática, então, ela foi criada por monges, por homens que começaram a viver de forma isolada no deserto, provavelmente ali no Oriente, e por volta do século 4, século 5 depois de Cristo. Então nós estamos falando aí de uma época bem remota, no início da história da igreja praticamente, né? E esses monges então ali começam esse molde de oração chamado Lectio Divina. O que eles entendiam ou o que eles desejavam com isso? Como é que eles formulam isso, né? Para que eles pudessem praticar de forma sistemática e para que isso realmente fosse uma prática diária do tempo de devoção deles. A Lectio Divina, então, ela é dividida em 4 partes. Então, durante toda a leitura dos Salmos, todos os dias, a gente vai fazer esses 4 passos, que é ler, meditar, orar e contemplar. Então, a Lectio Divina é dividida em 4 partes: leitura, meditação, oração e contemplação. Então, esses 4 passos, eles podem ser feitos por quem está praticando de forma livre, tranquila, sem uma regra muito formal, desde que os passos sejam obedecidos aí, né? Então ele vai falar de um tempo em que a gente faz a leitura do texto bíblico, eles indicam a leitura inclusive em voz alta, então que a gente realmente fale a leitura bíblica. Essa leitura, inclusive, pode ser feita mais de uma vez. Eles pedem para que isso seja feito pelo menos de 2 a 3 vezes, o mesmo texto sendo lido em voz alta por mais de uma vez, né? Então, quantas vezes você achar necessário aí fazer esse momento de leitura em voz alta, para que você possa ouvir o texto, para que você possa, então, ir ali absorvendo essa leitura. Depois dessa leitura, você, então, para e começa a meditar, fazer perguntas ali para o texto, olhar para cada palavra que foi te chamando a atenção ali no texto, para cada termo que Deus te chamou a atenção, ou para cada versículo, né, que realmente saltou aí para os teus olhos, e você medita durante um tempo. Isso, como eu falei, ele não tem uma fórmula de período, de tempo, né? Cada pessoa realmente vai administrando esses passos de acordo com a sua necessidade. O que eles indicam é que esse tempo seja um tempo de qualidade. Então, que realmente você tenha um tempo hábil ali para permanecer em silêncio, né? Num lugar tranquilo, onde você possa sentar, onde você possa ter a palavra em mãos, onde você possa fazer esses passos com toda a tranquilidade. Então, primeiro passo, leitura. Segundo passo, a meditação. Você passa um tempo ali. Depois que você meditou, então, que você compreendeu as nuances do texto, que você gostaria, né, de compreender melhor ali do texto, Deus ministrou a tua vida através da meditação, você vai para a terceira parte, que é a oração. E aqui entra uma parte bem interessante, que eu já tenho falado também há bastante tempo com a galera que anda comigo, que é a oração da palavra, é orar a palavra. Não é orar qualquer coisa, não é pedir qualquer coisa, não é agradecer por qualquer coisa, mas é justamente baseado no próprio texto bíblico, você então colocar o teu coração a orar de acordo com aquilo que o Espírito Santo está falando com você naquele texto. Então o texto vai falar conosco,
o texto vai ministrar o nosso espírito, o texto vai falar conosco e então a gente vai orar de acordo com aquele texto. Então a nossa oração dentro da Lectio Divina, ela fala de uma oração baseado no próprio texto em que você está meditando, no próprio texto que você está lendo, não em qualquer texto. Feito todo esse momento de oração, então a gente passa para esse momento de contemplação. E aqui entra para mim talvez a maior dificuldade que eu tenho com essa disciplina espiritual. Por isso que eu decidi fazer nesse momento o meu devocional dentro dos Salmos, baseado na Lectio Divina. Porque a contemplação é esse momento do silêncio, é esse momento da quietude, é esse momento onde você pode então deixar, permitir que o Senhor, que o Espírito Santo agora fale com você. Você leu a palavra, você meditou na palavra, você orou ao Senhor baseado nessa palavra, mas você deseja, e eu tenho certeza, assim como eu desejo, você deseja que Deus também fale de verdade ao teu coração, ministre o teu coração de maneira muito pessoal a respeito daquilo que você orou, a respeito daquilo que você leu. Você quer sair desse lugar de oração, desse lugar de meditação, desse lugar de comunhão com o Senhor, com uma palavra. Você quer sair com uma direção, você quer sair com uma verdade enraizada dentro de você e que o próprio Espírito possa então te dar realmente uma palavra, um insight, uma revelação, algo que o Espírito Santo tem para fazer com você naquele dia. E por que eu disse que essa é a parte talvez mais difícil para mim? Porque nós temos a tendência, e eu falo por mim principalmente, de sermos pessoas extremamente ativas, né? De sermos pessoas que não têm esse momento de quietude, de conseguir fechar a boca, de não falar nada, de permanecer em silêncio até que o Espírito ministre a nossa vida, né? Então a gente tem a tendência de fazer muito mais um monólogo, né? De falar com o Senhor de forma muito, às vezes objetiva, muito até boa, né? Falando a respeito das nossas vontades, daquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, mas essa última parte da oração, que é essa contemplação, que é essa quietude, para que o Espírito Santo então devolva, né? Faça essa devolutiva para nós daquilo que ele deseja falar conosco, baseado no texto que a gente leu. Geralmente a gente não para. A gente termina a oração, dá o amém, levanta e vai embora. E aí Deus fica assim: eu queria falar também. Eu não queria só te ouvir, meu filho. Eu não queria só te ouvir, minha filha. Mas eu também queria falar ao teu coração. Mas a gente geralmente não dá esse tempo. Então eu decidi fazer dessa forma e eu queria te convidar a experimentar desse lugar de comunhão, desse lugar de intimidade, onde a gente pode realmente ter esses passos, não de forma engessada, mas de forma realmente intencional. Essa seria a palavra. Eu quero ser totalmente intencional naquilo que Deus está fazendo na minha vida, naquilo que Ele vai começar a fazer, para que talvez eu crie hábitos melhores no meu devocional, em que talvez esse período de quietude, ele realmente era muito difícil para mim, e agora talvez eu possa praticar um pouco mais. Então eu queria te convidar a fazer esse momento de devocional com a gente, baseado na Lectio Divina. Esse molde, né, esse modelo chamado Lectio Divina, ele chega aqui para nós no Ocidente um pouquinho mais para frente, mas por volta lá do século V, através de um monge, de um padre chamado João Cassiano. E provavelmente no século V, né, a história vai contar. E ele é muito difundido dentro da ordem dos beneditinos, né, a ordem de São Bento. Então a gente tem aí um mosteiro, né, um lugar onde monges e freiras têm esse sistema muito forte de sistema de devoção, de oração, e eles utilizam isso até os dias de hoje. Então muitos usam a Lectio Divina ainda hoje como essa forma de desenvolver esse momento de devoção, de oração, de meditação na palavra, de leitura da palavra, com essa intenção realmente de extrair o máximo possível daquilo que o Espírito pode ministrar ao nosso coração.
Elisângela, eu preciso fazer a Lectio Divina só com os salmos? Não, com qualquer outra leitura que você deseje fazer no teu devocional. Inclusive, eles dizem que inclusive com outros livros que você esteja ali meditando a respeito da própria palavra ou a respeito de textos que vão te levar para uma vida de espiritualidade, eles podem ser feitos também baseados na Lectio Divina sem problema algum. É um molde de um passo a passo para que a gente tenha esses momentos de ler, meditar, orar sobre aquilo, né? Falar com Deus sobre aquilo e em seguida ter esse momento então de quietude para ouvir o Espírito Santo ministrando o nosso coração. É bem interessante, né, esse formato e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Olha o que o autor aqui do livro que eu falei para vocês, ele fala sobre a Lectio Divina. Ele fala que o momento de leitura usa os nossos sentidos, tanto na leitura espiritual, quanto na percepção das obras do Senhor, né, nas obras de Deus, né? Então, ler a palavra vai muito além de simplesmente ler, né? Mas é perceber mesmo tudo que Deus estava fazendo ali naquele momento da história, daquele texto que você está lendo, é ver com os olhos espirituais também a respeito daquilo que Deus estava fazendo e que ele pode voltar a fazer, inclusive, né? Então, a leitura usa os sentidos, tanto na leitura espiritual, quanto na percepção das obras do Senhor. A parte da meditação, ele diz assim, ele usa a função psicológica do pensamento, né? Aí usa o nosso intelecto para refletir sobre as percepções apresentadas na leitura, na lectio, né? Então, a segunda parte da meditação é justamente esse momento em que a gente usa o nosso cérebro, a parte psicológica, o nosso intelecto, para meditar, para pensar sobre aquilo que a gente acabou de ler, sobre toda essa obra de Deus que a gente acabou de perceber na leitura. Então, essa segunda parte nos leva para esse momento de total meditação. A terceira parte, que é a oração, ela invoca a função sentimento para personalizar as nossas percepções de modo que se possa entrar em um diálogo ou comunicação pessoal com Deus. Então percebe que não é qualquer oração, como eu acabei de falar para vocês, é essa oração intencional, baseado então naquilo que você meditou, naquilo que você pensou até agora sobre a palavra que você leu, então você vai falar com Deus a respeito daquilo. E isso faz toda a diferença, né? Porque aí você começa então a dialogar com Deus a respeito daquilo que ele mesmo disse, a respeito daquilo que ele deixou como promessa para nós, como ações de Deus ao longo da história que estão registradas na Bíblia Sagrada. E por fim, então, a contemplação é essa intuição usada para reunir as experiências das 3 etapas anteriores. Então, por isso a quietude, né? Por isso nós precisamos nos calar no momento da contemplação, é realmente estar quieto, aguardando esse momento em que o próprio Deus pode, no nosso interior, no nosso espírito, nos trazer essa percepção de coisas espirituais, de palavras específicas para aquele momento, para aquele dia, para nós, a respeito, inclusive, daquilo que a gente acabou de ler. Então, é onde o Espírito Santo realmente vai trazendo esse momento de reflexão e vai falando ao nosso coração daquilo que ele já está falando na palavra. Então, percebam que a Lectio Divina, ela traz um conceito de nós termos um momento de total comunhão com todo o nosso ser. Então, mexe com a nossa leitura, com essa percepção da leitura, mexe com o nosso psicológico, com o nosso intelecto, mexe com a nossa, da oração, como é que ele fala, essa função do sentimento, né, daquilo que nós estamos sentindo, baseado no que nós lemos, e vai então para esse momento de contemplação, onde a gente recebe de Deus esses insights, essa revelação a respeito daquilo que a gente acabou de ler. Olha o que ele escreve um pouquinho mais abaixo a respeito disso. Olha que bonito. Lendo, buscarás. Meditando,
encontrarás. Orando, pedirás. E contemplando, a porta abrirá para ti. Eu achei linda essa frase que o autor usa aqui, que inclusive é de um monge do século XII, né? Ele escreve isso: lendo, buscarás, meditando, encontrarás, orando, pedirás, e contemplando, a porta se abrirá para você, né? Para ti. Maravilhoso. A lectio, ou a leitura espiritual, ela é esse momento em que eu me abro totalmente para aquilo que Deus pode fazer por mim naquele momento de devoção, naquele momento de total entrega à palavra de Deus, né? Então, o meu desejo é que realmente através dos salmos a gente possa encontrar muitas respostas para o nosso dia a dia, muito dessa nossa espiritualidade que muitas vezes está esfriando aí devido às circunstâncias, né? Devido ao nosso dia a dia, a gente acaba ficando meio relapso, né? A respeito das coisas do espírito, a respeito das coisas espirituais. Então, a Lectio Divina, ela traz essa maneira, né, de nós termos esse passo a passo com o Senhor todos os dias. Como eu acabei de falar, não precisa ser uma forma engessada, mas quando você segue esses passos, já foi comprovado, né, por muitas pessoas que têm praticado isso, de que esse formato, ele é uma forma bacana, legal para a gente fazer e que vai surtir um bom resultado. A Lectio Divina é um método de oração adequado tanto para iniciantes quanto para pessoas espiritualmente avançadas. Então, a Lectio Divina, ela não escolhe, né? Se são pessoas totalmente iniciantes na sua fé, ou se são pessoas que já andam com o Senhor aí há muitos e muitos e muitos anos. Não importa. Ela é bem democrática, né? Ela é bem bacana porque ela não precisa de você ter um currículo aí com o Senhor para praticar, né? Então, Deus está escolhendo pessoas que estão nesse momento começando na sua caminhada de fé, na sua caminhada de espiritualidade, na sua caminhada de devoção, e também pedindo para que pessoas que estejam aí já esfriando na sua fé, deixando as primeiras obras, que volte, né, para essas primeiras obras, que é ter esse desejo de estar com o Senhor constantemente, tá bom? Eu acredito que a gente vai ter aí momentos bem preciosos com o Senhor, através desses momentos da nossa devoção aí com a Lectio Divina nos Salmos. Então, só relembrando, serão 150 dias para os 150 Salmos. Todos os dias eu vou ver o horário que vai ficar mais adequado aí para a gente soltar o vídeo, né? Ele vai estar sendo colocado aqui no canal do YouTube. E eu queria que você, então, se inscrevesse no canal. Eu tenho visto bastante gente, né, que realmente assiste os vídeos aí das aulas, mas ainda não é inscrito. E se você é inscrito, né, como a gente quer que isso chegue realmente para mais pessoas, que você possa curtir o vídeo, que você possa falar o que você tem achado. Se você quiser compartilhar algo, né, a respeito da leitura do dia, né, do salmo que a gente está lendo, compartilha lá nos comentários. Coloca, né, o que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Assim a gente vai edificando uns aos outros, né, com aquilo que Deus está fazendo. Então eu espero que realmente esses próximos 150 dias sejam dias de muita espiritualidade para nós, de muita revelação do Senhor no nosso coração, para a nossa vida, que a gente realmente termine esse ano não com impressões circunstanciais, né, de acordo com as nossas circunstâncias aí, mas que sejam dias de muita palavra mesmo no nosso coração, fundamentando a nossa fé cada dia mais, nos trazendo esperança sobre a volta de Cristo, sobre a nossa fé naquele que nos salvou, sobre os planos e os propósitos de Deus para a humanidade, para a minha vida, para a vida da nossa família, né, daquelas pessoas que nós amamos. Nós desejamos estar firmes e perseverantes até o dia em que ele virá. Amém? Então eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada aí. Quem realmente decidir
estar aí com a gente. Compartilha o vídeo com amigos, com pessoas que você sabe que gosta aí da leitura do livro de Salmos, que talvez está precisando realmente fazer essa leitura para ser edificado aí. E a gente vai caminhar nisso em nome de Jesus por todos esses dias aí desse ano de 2026. O restante que falta, né? Tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. Ótimo início, né, dessa meditação no livro de Salmos junto comigo. E eu espero que a gente possa realmente caminhar de forma bem segura, né, até o final do ano aí, se Deus quiser. Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês.